Agora nós vamos falar de um assunto muito sério, que é a nova lei trabalhista, que já não é tão nova assim, né? Que deu o que falar no país, enfim, foi aprovada, entrou em vigor no final do ano passado. Quase 6 meses já se passaram desde então. Mas e na prática? Como será que as novas regras estão? Será que os processos trabalhistas estão sendo julgados já com embasamento nessa nova lei? E no dia a dia dos trabalhadores, as novas regras estão sendo sentidas? Quem vai conversar com a gente é o advogado Jefferson Carlos Ponquiroli. Boa tarde, doutor Jefferson. E interessante que depois da gente ter marcado esse assunto, no último sábado teve novidades aí. Parece que os juízes se reuniram para tentar chegar num consenso desses julgamentos e processos, né? Isso mesmo. Boa tarde, Cristina. Boa tarde. No último sábado aconteceu o Congresso Nacional dos Juízes da Justiça do Trabalho. E eles, então, estudaram novamente a lei, que já tinha sido objeto de um outro momento de reunião dos juízes, em outubro do ano passado. E no último sábado, então, eles emitiram uma série de teses boas interpretativas da nova lei, da reforma trabalhista. Entendi. Então, muita coisa já ficou sob uma interpretação contrária à própria lei. Entendi. Ou seja, eles pegaram interpretações e ali criaram, vamos dizer assim, um padrão, entre aspas, para que os processos trabalhistas, principalmente, possam ser votados daqui para frente. Para que os juízes pudessem, ao julgar, levar em consideração essas teses. Entendi. Mas não é nada vinculante. Não quer dizer que todos os juízes terão que obedecer aquelas teses. Seria uma diretriz para que a coisa andasse meio que num padrão. Seria o entendimento da maioria daqueles juízes do trabalho que estavam lá presentes. E entre esses direcionamentos, o que seria, assim, destacável e que poderia interessar aos trabalhadores? Isso, é importante destacar, Cristina, antes nós entrarmos naquelas teses, que no final de abril perdeu o valor, ou perdeu a eficácia a medida provisória 808. Que foi uma medida provisória editada no início da entrada em vigor da nova lei trabalhista, da reforma trabalhista. Sim. E que regulamentava uma série de direitos lá estabelecidos. Regulamentava o trabalho intermitente, os contratos de profissionais autônomos através de pessoas jurídicas. Então, isso tudo acabou perdendo valor. Ou seja, não virou lei, acabou perdendo valor. Isso. Então, aqueles contratos regulamentados e assinados no vigor, na vigência daquela lei, continuou tendo a validade. Mas não há possibilidade de novos contratos de acordo com aquela lei, porque já perdeu a eficácia. Então, depois de abril, ou seja, esses contratos, que as empresas que estavam com a tendência de demitir e contratar terceirizados, agora vão ter que tomar cuidado. Elas vão ter que analisar Rever agora a situação. o que diz a reforma trabalhista pura e simples. Não mais com aquela regulamentação da medida provisória. Entendi, ou seja, não vai ser tão fácil como era antes para essa contratação dos terceirizados. E a medida provisória ele tinha um fator interessante, que era que ela determinava que aquela reforma trabalhista, ela tinha vigor e passava a valer para todos os contratos de trabalho. Anteriores, ou depois, evidentemente, da vigência da reforma. Sim. Com a perda da eficácia da medida provisória, ou seja, dentro daquela tese emitida pelos juízes do trabalho no Congresso do último sábado, eles entendem que a reforma trabalhista vale somente para os contratos posteriores a novembro de 2017. Era justamente isso que eu ia perguntar. Vamos dar um exemplo. Eu movi um processo em abril do ano passado, mas ele não foi julgado ainda, ele vai ser julgado agora. Ele é julgado com base na lei anterior, que foi quando eu dei a entrada no processo, ou ele vai ser julgado com base nas novas regras? Isso é um motivo também de grande controvérsia, né? Nós vamos encontrar sentenças aplicando e outras não aplicando. O que diz hoje o resultado daquele congresso? Diz que o direito material é adquirido pelo trabalhador no curso do contrato de trabalho. Sim. Então, ele entrou antes questionando direitos baseados na lei que regulamentava o seu contrato de trabalho. Antes. Então, aqueles direitos terão que ser respeitados, são os direitos adquiridos. Entendi. A norma processual, ela entra em vigor a partir do momento da sua promulgação, ou seja, em novembro entraram em vigor as regras que regem o processo do trabalho. Entendi. Então, há ali aqueles processos anteriores foram respaldados pela lei ou pelo processo anterior. Só que há regras que o processo de trabalho vai passar a viger, mesmo naquelas ações vigentes, desde que não contrariam o direito material do trabalhador. Entendi. Um exemplo, a nova lei trabalhista, a reforma trabalhista, diz que aquele empregado que perder a ação, ele terá que pagar os honorários da sucumbência.
para o advogado da outra parte. Sim. Antes havia uma controvérsia se deveria aplicar ou não. A orientação na tese, baseada no congresso do último sábado, diz que não, porque estaria surpreendendo o empregado ou seja, surpreendendo o autor da ação. Ele não paga mais. Não poderia ter esse fator de surpresa, porque ele não sabia que haveria uma sucumbência, né, que haveria um ônus em caso da perda da ação. Entendi. Então, claro, porque ele não vai mover a ação já achando que vai perder, ou sim, seja, que vai ter que pagar por isso, né? Então, há essas questões que, então, a lei processual ela vai ter que respeitar. Pelo que a gente vê, então, doutor Jefferson, ainda é uma situação, apesar de ter sido aprovado em novembro do ano passado, ainda tudo vem se adequando, né? Sim. Tanto a linha de julgamentos, essa questão da contratação dos terceirizados e um fator interessantíssimo que conversávamos antes aqui, que vale destacar para quem está em casa, é agora do acordo que pode ter entre os empresários e os funcionários, ou seja, os donos da empresa e os funcionários, que ele deve prevalecer. Isso, o que a reforma trabalhista diz? Que o que é acordado entre as partes, ele vai prevalecer sobre o que diz a lei. Seja um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho. O que diz hoje o entendimento desse Congresso? Que há pontos, por exemplo, que vão influenciar na saúde, higiene e segurança do trabalhador que não poderão ser objeto de acordo. Entendi. Isso inclui jornada de trabalho, flexibilização de jornada de trabalho, o intervalo, licença maternidade, férias, isso, essas questões não poderão ser objeto de acordo ou de convenção coletiva. No resto, aí já dá para combinar, para organizar. Isso, desde que não contrariem a Constituição e os tratados e convenções internacionais, que têm um valor também supralegal. Entendi. Desde que, evidentemente, é trazido para a legislação brasileira. Então, pelo que eu vejo, ainda é tudo muito recente, ainda não há, assim, um certo ou não certo... Não existe ainda uma unanimidade em vários pontos, considerados ainda inconstitucionais. Há uma série de ações declaratórias de inconstitucionalidade pendentes de julgamento no Supremo, principalmente na questão da contribuição sindical. Porque há, nesse período do ano, uma grande controvérsia, uma grande, vamos dizer assim, uma disputa entre os sindicatos e os trabalhadores, porque a reforma trabalhista diz que não é mais obrigatória, que é optativa. Entendi. E o judiciário tem sido chamado a se manifestar através de liminares para dizer se deve contribuir ou não deve contribuir. Entendi. Então, a princípio não se deve, mas se há uma liminar, uma ordem judicial para se contribuir, então se torna obrigatória a contribuição. Certo. Muito obrigada. Então teremos que aguardar. Vai voltar a falar sobre esse assunto, doutor Jefferson. Se prepara que estamos só começando. Muito obrigada. Seja sempre bem-vindo.